A paz do Senhor, a paz do Senhor. Boa noite, queridos amigos, boa noite, queridos irmãos. A graça e a paz do Senhor, bênção e prosperidade. Vamos consagrar nosso tempo de oração ao Senhor, amém? Glória a Deus, Senhor, nós te louvamos, te bendizemos. A tudo rendemos glória, louvores, Senhor, e toda a nossa vida apresentamos diante da tua face. Queremos, Senhor, pedir tua bênção para esse tempo de oração. Tudo aqui consagramos para ti, bendizendo, pedindo tua graça, sabedoria, discernimento e revelação da tua palavra. Queremos, Senhor, nesta noite, declarar, Senhor, meu Deus, que aqui, Senhor, tu és o Senhor de tudo e que também nós te pedimos, cobre-nos com o sangue de Cristo a tudo que temos e somos. Em nome de Jesus, glória a Deus, aleluia. Ficamos aí um dia sem gravar, domingo é o nosso descansozinho, onde a gente fica ali, né, buscando, vai aprendendo, vai lendo, vai crescendo, vai para o culto. Então nós vamos só, né, crescendo de glória em glória e glória a Deus por isso. E hoje, segundou, nós já estamos de volta e hoje nós vamos falar. Quando nós fazemos coisas erradas e que Deus vem ajudar a consertar. Cristina, mas tem isso? Tem sim. Muitas vezes a gente faz coisas erradas e depois, ai, meu Deus, me ajuda porque eu preciso de socorro. E nós vamos ver pela palavra de Deus como é que Deus age, né? Quando a gente tem algum erro, alguma coisa, alguma falha em que nós cometemos e que tem depois, né, uma consequência e que a gente nem sabe como é que nós vamos fazer. Vamos ver isso pela palavra de Deus, livro de Gênesis 21, 10, vamos um pouquinho antes, a partir do 9, para conhecer, né, toda a história aí, como é que dá o contexto. A palavra de Deus diz: e viu Sara que o filho de Agar, egípcia, que esta tinha dado ao Abraão e que zombava. E disse a Abraão: deita fora esta serva e o seu filho, porque o filho desta serva não herdará com o meu filho Isaque. E pareceu que esta palavra era muito má aos olhos de Abraão por causa de seu filho. Porém, Deus disse a Abraão: não te pareça mal aos teus olhos acerca do moço e acerca da tua serva. Em tudo que Sara te diz, ouve a sua voz, porque em Isaque será chamada a tua semente. Mas também do filho desta serva farei uma nação, porque é tua semente. Então se levantou Abraão pela manhã, de madrugada, tomou pão, um odre de água, os deu a Agar, pondo-os sobre o seu ombro, e também lhe deu o menino e despediu-a, e ela se foi, andando errante no deserto de Berseba. E consumida a água do odre, tomou então o menino, colocou debaixo das árvores e foi de uma das árvores e foi-se e assentou-se em frente, afastando-se à distância de um tiro de arco, porque dizia: que não veja eu morrer o menino, e assentou-se em frente e levantou a sua voz e chorou. E ouviu Deus a voz do menino e bradou o anjo de Deus a Agar desde os céus e disse-lhe: que tens, Agar? Não temas, porque Deus ouviu a voz do rapaz, desde o lugar que está. Ergue-te, levanta o moço e pega pela sua mão, porque dele farei uma grande nação. Abriu-lhe Deus os olhos e viu um poço de água, e foi-se e encheu o odre de água e deu de beber ao moço, e era Deus com o moço, que cresceu, habitou no deserto e foi frecheiro. E habitou no deserto de Parã, e sua mãe tomou-lhe uma mulher da terra do Egito. Glória a Deus, aleluia. Essa palavra é forte, meu povo. Quando a gente começa a pensar em tudo que aconteceu, já dá até uma tremura. Então a gente vai agora tentar resumir de uma forma que a gente consiga entender, de uma forma mais leve, mais branda, né? Porque a maioria das pessoas às vezes não gosta muito da palavra de Deus, porque é muito sangue, é muita luta, é muita guerra, é muita coisa. E eu digo, gente, não é nada disso. Vamos ver como é que é, realmente de uma maneira que a gente possa falar de uma maneira bem atual e também, né, uma palavra bem popular para que todo mundo entenda. A palavra de Deus vem dizendo que Sara não podia engravidar. E o que ela faz? Ela tem uma ideia genial e ela diz: olha, eu vou fazer o seguinte, eu tenho minha serva egípcia, então Abraão deita com ela, tem um filho, o filho nasce aqui bem no
no meu joelhinho. E aí, quando o filho nasce, eu pego para mim como se fosse meu. E aí é isso que acontece. Depois de tempo, Ismael, mocinho. Aí Abraão com Sara gera um bebê, que é o filho da promessa, chamado Isaque. E acontece que a palavra de Deus diz que lá um dia em que Sara vai desmamar o seu filhinho, Isaque, a palavra de Deus diz que o outro filho que nasceu primeiro, que era filho da serva egípcia, ele olha e começa a rir, a zombar de Isaque. Sara olha e não gosta nada. Chama Abraão e diz, olha, pega esta serva e o filho dela e bota para fora daqui, porque não vai herdar com meu filho, não vai ser herdeiro das nossas posses com meu filho. Aí a palavra de Deus diz que Abraão achou isso muito ruim, muito mal, muito severo, porque o menino era filho dele, né? Então Deus chega nesse contexto e diz, Abraão, ouve o que Sara está falando e despede Agar e o filho dela, porque eu também farei deste menino uma nação. Em Isaque vai vir toda a tua descendência e as tuas gerações. E desse menino eu vou fazer uma nação. Naquele momento que Deus chega e fala uma promessa para Abraão, ali Abraão não discute, ele acredita em Deus, que agora o menino estava nos cuidados de Deus, que o faria ser alguém na vida. É pra gente entender Abraão, né? Oh, meu Deus, quanta fé. Aí onde ele descansa, chama a serva egípcia e diz, toma aqui odres, toma aqui o pão, pega o menino e vai embora. E a palavra de Deus diz que Agar saiu errante pelo deserto, não sabendo onde ia, o que ia fazer, pegou no menino. Chegou um momento que foi o caos total, porque a palavra de Deus diz que acabou a água. Quando acabou a água, ela fica desesperada e ela pensa, agora pronto, o menino vai morrer, aqui acabou tudo. Aí ela vai, pega aquele menino, bota lá embaixo de uma árvore e fica de frente, longe, porque ela diz, eu não quero ver o que vai acontecer. Ela pensou, agora não tem mais saída, agora já está tudo acabado mesmo, agora que é o fim de tudo, não tenho para onde correr, não sei o que eu vou fazer. E é nesse momento que Deus entra na história. É nesse momento que chega aí o socorro bem presente na hora da angústia para Agar e o seu filho. A palavra de Deus diz que Deus ouviu a voz do menino. Aí chega o anjo de Deus e diz, ô Agar, né, o que é que tu tem? Aí ela diz, a gente imagina que cena que não é, para Agar no meio do desespero, um anjo chegar, o que é que tu tens, Agar, né? Aí a gente diz, oh meu Deus do céu, né? Pô, eu tô aqui nesse desespero, né? E o que é que eu tenho? E ali, realmente, né? A palavra de Deus diz que o anjo, ele diz, olha, não temas, Agar. Então, naquele momento, ali os céus viram todo o temor de Agar, toda a dor de Agar, toda aquela tristeza, toda aquela decepção, toda aquela mágoa. Os céus viram o coração dessa mulher. Então, eles dizem, não temas, não temas, porque Deus ouviu a voz do menino lá da onde ele estava. E é interessante, né? Porque daí ele diz, olha, levanta, pega o menino e olha, eu vou te fazer uma promessa, né? Esse menino aqui, desse menino, ele vai haver uma nação que vai sair dele. Eu vou fazer dele uma nação. E aí Deus, a palavra de Deus diz que Deus abriu os olhos de Agar e ela viu a água. E aí eles apontaram, né? Aquele poço ali, vai lá, vai dar de beber pro menino, vai lá dar de beber, que tá tudo bem, Agar. Deixa que agora eu tomo conta dessa situação, né? Deixa que agora eu tô contigo, deixa que agora sou eu quem vou começar a colocar toda essa bagunça em ordem, sou eu que agora vou colocar cada coisa no seu lugar, sou eu que vou fazer com que tudo dê certo, agora vai começar a vida nova de vocês, mas eu vou estar no controle, eu vou fazer desse menino uma nação, vou fazer dele um homem bom, um homem forte. E a palavra de Deus diz, né, que essa palavra animou Agar. Então foi essa promessa que o cuidado do Deus Todo-Poderoso estaria sobre a vida de Ismael, que fez com que Agar, sua mãe, pudesse descansar. Então ali a gente vê, né, que Deus veio, né, naquela promessa que ele fez quando disse, Abraão, pode despedir o menino e deixa que eu cuido. Pode despedir o menino e deixa que eu faço dele uma nação. Então a gente vê que Deus, quando ele entra para resolver, ele não faz de qualquer coisa e nem de qualquer jeito e não faz de porção menor. Então, quando a gente pensa a ação
ação de Deus para consertar toda aquela situação difícil, né, que estava a vida de Abraão, que estava a vida de Sara, que estava de Isaac, que estava de Ismael, que estava da serva, estava tudo bagunçado, estava num conflito aquela família. Aí Deus entra no negócio e Deus diz: agora eu vou consertar. Agora, como já está errado, nós vamos ter que consertar. E Deus diz: olha, fica Isaac para cá, Ismael para cá. De Isaac vai vir toda a tua descendência. Foi aqui minha promessa e aqui eu continuo com a promessa. E de Ismael, como ele é teu filho, né? A palavra de Deus diz que ele fala, né? Porque é tua semente, né? Lá no verso 13 que diz: mas também do filho desta serva farei uma nação, porquanto é tua semente. Ele quis dizer: olha, como é teu filho, então eu não vou despedi-lo de qualquer jeito, não vou permitir que isso também acabe de qualquer jeito. Então Deus pega e faz a promessa: vou fazer dele uma nação. Fica tranquilo, fique tranquilo que tudo vai acabar bem. Então, Cristina, para nossa vida, a gente olha que a situação aqui de Abraão não foi fácil. Essa situação para resolver do jeitinho que Sara fez, quase que faz lembrar, né, de Eva lá com a serpente, que faz Adão cair. Quase que Sara a mesma coisa com Abraão, deu ali um conflito familiar muito grande, e pior ainda, porque de todas as formas, os dois meninos eram filhos de Abraão. Então, a gente vê que quando nós temos, né, algum tipo de erro, de falha, de um mau passo, de uma má situação, uma situação ruim que foi criado por uma tomada de decisão, por uma escolha, por um negócio, enfim, né? Às vezes a gente fala algumas circunstâncias que é o que a gente vê mais de comum, né? Então, quando a gente vê que houve aqui um erro e que Deus, né, realmente, quando Deus vem para consertar, quando realmente Deus vem e diz: olha, eu tenho uma saída, olha, eu tenho um escape, eu dou a solução. Deus tem solução para tudo, meus amados. Não tem o que Deus não faça solução. E se não tem solução, Ele cria solução. Olha, eu vou fazer uma nação aqui desse menino. Então a gente vê que a forma de Deus resolver sempre é muito maior e muito melhor do que nós pensamos. Então o negócio é que nós temos que fazer realmente é temer a Deus. Abraão, pelo favor de ser amigo de Deus, né, chegado de Deus, obediente a Deus, ser realmente um homem de Deus, ele recebe o favor de Deus mediante um erro, uma falha, uma circunstância, um momento em que ele vai, né, e ele sai os olhos dele daquela promessa e ele acaba fazendo um erro na sua vida. E daquele erro, né, sai um filho, daquele erro veio uma situação, uma família, e Deus consertou de uma forma maravilhosa. Então, que não tem realmente nas nossas vidas nada que não seja, que Deus possa vir ali arrumar. Por isso, nessa noite, a nossa oração a Deus será: Senhor, aonde eu errei, que Tu possas, Senhor, vir com a Tua mão e fazer um conserto. Dê graça para que nós possamos ter uma saída, que nós possamos realmente resolver de todas as circunstâncias, porque tem coisas que nós não resolvemos, mas o Senhor sabe como fazer e resolve muito bem. Amém? Glória a Deus. Vamos orar, meus irmãos. Eu posso orar por você? Glória a Deus. Senhor, meu Deus e meu Pai, graças te damos. E com essa palavra, Senhor, nós aprendemos que realmente nós necessitamos da graça de Deus para tudo que nós vamos fazer, resolver, a toda circunstância, toda situação que vai envolver, Senhor, nosso futuro, que vai envolver nossas vidas, nossas tomadas de decisão. Que venha a clareza do céu, venha a graça de Deus e direção do Pai para tudo que temos que fazer, Senhor, em nome de Jesus. Pedimos, Senhor, clareza a cada passo, cada tomada de decisão, a cada momento para futuro, para presente, Senhor, nós te pedimos, Senhor, cerca-nos com as tuas misericórdias, com tua graça, com discernimento, com favor e sabedoria dos céus, em nome de Jesus. Pedimos tua bênção, pedimos graça, onde nós não podemos resolver situações, circunstâncias que aconteceram em nossas vidas, e que o Senhor possa vir, Senhor, estabelecendo, Senhor, uma promessa, uma palavra, como o Senhor fez com Abraão, Senhor. Pedimos a tua graça, sabedoria e tua unção, para que todas as circunstâncias difíceis da nossa vida sejam resolvidas com a graça do nosso Senhor, em nome de Jesus. Assim nós declaramos nessa noite, em nome de Jesus. Senhor, nós
nós oramos também sobre todas as famílias, Senhor, meu Deus, que nessa hora estão clamando o favor divino sobre seus filhos, Senhor, em nome de Jesus, Senhor, que a boa mão do Senhor se estenda e vá, Senhor, meu Deus, onde os nossos filhos estiverem, que a tua boa mão cerque nossos filhos, dê a guarda, dê a proteção, dê livramento, livra, Senhor, das más influências, livra, Senhor, do mal, livra de tudo que é, Senhor, meu Deus, um mau caminho, Senhor, um acaso, Senhor, meu Deus, tudo que é, Senhor, para derrota, tudo que é para perda, para prejuízo, para os nossos filhos, Senhor, vai dando livramento, em nome de Jesus, Senhor, que a tua boa mão conduza, que tua mão, Senhor, meu Deus, seja com nossos filhos, Senhor, assim como o Senhor foi com Ismael, assim como o Senhor foi com Isaac, Senhor, em nome de Jesus, Senhor, nessa noite também, nós oramos, Senhor, meu Deus, sobre teus servos que estão pedindo, Senhor, uma solução, uma saída, para aqueles que precisam, Senhor, de imediato, Senhor, uma porta que se abra, um caminho que seja feito, uma solução para o seu negócio, para a sua empresa, Senhor, que o Senhor coloque, Senhor, meu Deus, tudo que for de bênção, tudo que for de milagre, assim como o Senhor abriu os olhos, Senhor, de Agar, e ela pôde ver um poço à sua frente, Senhor, onde está a cegueira, tira, onde o inimigo está cegando os teus filhos, Senhor, meu Deus, para uma saída, para uma circunstância se resolver, meu Deus querido, abre os olhos dos teus filhos, que nessa noite, Senhor, os olhos se abram, o entendimento, Senhor, venha do céu, a clareza, a direção, a palavra, Senhor, venha sobre a vida dos teus filhos, em nome de Jesus. Senhor, eu oro nessa noite por uma mulher chamada Karine. Senhor, essa pessoa que o Senhor fala nessa noite, que pediu um sinal, que pediu uma palavra, e a palavra que ela pediu, o Senhor fala-se ao tempo. E o Senhor diz, é o tempo, Karine, é o tempo que tu pediste, que tu falou, que tu pedisse como um sinal. Assim o Senhor te diz que esse é o tempo da virada, esse é o tempo da mudança, esse é o tempo do novo, Remanaia, Surialarai, assim te diz o Senhor. Senhor, nós oramos, Senhor, meu Deus, declarando nessa noite, Senhor, o Senhor é Deus com seus filhos, Deus com seus servos, Senhor, abre os olhos dos teus filhos, Senhor, para toda boa direção, para tudo que tem para ser feito, Senhor, leva teus filhos, Senhor, meu Deus, assim, Senhor, meu Deus, como Agar que encontrou, Senhor, para ela, seu filho, Senhor, um lugar, uma cidade de moradia, leva teus filhos, Senhor, para uma cidade de moradia, para um lugar certo, para uma maneira, Senhor, meu Deus, nova de vida, Senhor, meu Deus, que tudo, Senhor, vá cooperando para os teus filhos, nos seus negócios, nas suas mudanças, nas suas tomadas de decisão, coloca a pessoa certa no caminho, coloca, Senhor, meu Deus, um caminho novo, Senhor, por debaixo dos seus pés, vai abrindo de todas as portas, Senhor, abre boas portas, Senhor, abre para as conexões, abre, Senhor, meu Deus, que venha chegando a boa mão do Senhor, que o anjo do Senhor brade desde o céu, que a voz do poderoso Deus fale para as nossas vidas, Senhor, acerca de tempos, de futuros, Senhor, meu Deus, de caminhos e caminhada, de lugares e pessoas, Senhor, assinala para as nossas vidas, Senhor, a todo bom caminho, a toda boa tomada de decisão, em nome de Jesus. Assim nós te pedimos, Senhor, discernimento, graça, sabedoria e unção, embaixo da tua mão de poder, em nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia. Hoje senti de clamar, nós vamos clamando, meus amados, que o Senhor te coloque num bom lugar, que a graça do Senhor seja contigo, que o poder do Altíssimo venha cobrindo a tua vida de graça, sabedoria e unção para você romper, para você chegar a lugares mais altos e que a promessa do Senhor se cumpra na tua vida, amém? Glória a Deus, fique na paz, Deus te abençoe.